Vossa Excelência. O vereador tem a tribuna por 10 minutos. Senhor presidente Antônio Flores, nobres colegas, é importante, eu vejo muitas manifestações aqui, e eu acho que é importante que a gente se livre de preconceitos. Preconceitos no sentido mais estrito do termo, o pré-conceito, aquilo que antecede o conceito, aquilo que é feito com base em questões, ideias que são formuladas com base em questões que não são reais. Eu acredito que seria um salto para essa casa se as políticas públicas fossem elaboradas de acordo com os parâmetros estatísticos, de acordo com os parâmetros, com a realidade do que nós estamos discutindo. E eu acho que é importante dizer que, até gosto muito de uma ideia de que a solução do problema está no próprio problema. Então, nós precisamos discutir aqui a fundo quais são os problemas. Quais são os problemas da sociedade brasileira e quais são os problemas da educação brasileira. Disse aqui na minha fala no tempo dos comunicados uma realidade que tem sido apontada por diversos estudos, estatísticas, de que a violência contra as mulheres, a violência contra as crianças acontece principalmente dentro da família. A família é o principal espaço de violência. Sendo assim, é fundamental que a gente pense como que a gente protege as mulheres e as crianças da violência dentro da família. Como que a gente constrói uma família sem violência? Nesse sentido, é fundamental a escola participar desse debate. A escola precisa ser um espaço de discussão de gênero. Uma criança pode ver dentro de casa o pai bater na mãe e achar que aquilo é normal. A escola precisa dizer que aquilo não é normal, que aquilo não é aceitável. Porque é na escola que os valores se coletivizam. É na escola que os valores individuais eles são coletivizados. E que as crianças aprendem paradigmas que são importantes para a sociedade. Esse é um pressuposto da socialização. Isso significa que os professores e a escola têm sim um papel. Tem um papel diferenciado da família. E, além disso, eu vejo muito uma discussão de que a escola ensina, não educa. Como é que você separa ensino e educação dessa forma? Isso vai contra qualquer teoria pedagógica. Como que um professor de geografia, por exemplo, pode ensinar geografia sem se posicionar? Ele pode ensinar geografia, mas ele não pode se posicionar em relação ao decreto do Temer, que permite praticamente a destruição da Amazônia. Um professor pode ser processado porque criticou a destruição do Rio Doce, um dos maiores crimes ambientais feito em nome do privilégio das mineradoras e das empreiteiras. Como é que você vai discutir, um professor de história vai ensinar sobre os mais de 300 anos de escravidão nesse país? E não vai discutir o racismo. Não vai discutir o racismo institucional. Nós temos aqui um desafio que é a implementação da Lei 10.639, lei federal que institui o ensino de história da África dentro das escolas. Esse é um desafio ainda. Como é que você vai discutir, não vai se posicionar em relação ao racismo que é praticado ainda pelo sistema de justiça, pelas instituições policiais? Existem estatísticas que mostram que a tal da guerra às drogas, a guerra às drogas é uma guerra contra os pobres. E aí tem muitos casos de violência, de extermínio contra a juventude negra. Como é que você vai discutir a história desse país sem discutir, por exemplo, as religiões de matriz africana, que sofrem sim preconceito, mas que fazem parte da identidade do nosso povo? Como é que você vai discutir a história da baianada, da cabanagem, sem discutir a concentração de terra, sem discutir os grandes proprietários de terra? Como que você vai discutir a história do Brasil sem discutir o extermínio indígena no período da colonização? E como é que você vai discutir o extermínio indígena no período da colonização sem se posicionar, por exemplo, contra o retrocesso na demarcação das terras indígenas que os governos têm feito? Ou como o sucateamento da FUNAI, ou a separação da FUNAI do Instituto Chico Mendes. Como é que um professor ele se separa do ensino, do conteúdo,
com as suas posições. Como é que você vai discutir literatura brasileira? Como que um professor de literatura brasileira vai ensinar línguas, a nossa literatura, sem discutir, por exemplo, o padre Antônio Vieira, um padre que foi contra a igreja, foi perseguido pela igreja, pela Inquisição, porque era contra a escravidão indígena. Como é que você vai estudar a literatura brasileira sem discutir Lima Barreto? Lima Barreto, um autor negro do início do século XX, que denunciava a farsa da abolição, que criticava a República, criticava o racismo que estava presente na República, que tinha como política oficial o embranquecimento e a negação do racismo dentro da sociedade brasileira. Lima Barreto que denunciou isso. Como que a gente vai discutir, como a gente vai separar o ensino de posicionamentos em relação à realidade ou de posicionamentos políticos? Quem vai decidir o que é doutrinação e o que não é? Quem vai decidir o que pode e o que não pode dentro das escolas? E é curioso, porque a ideia de que a pluralidade é um pressuposto para a produção do conhecimento não veio da esquerda. Essa é uma ideia iluminista. É uma ideia que está presente nas revoluções burguesas na Europa. Isso foi a burguesia que inventou. É uma ideia iluminista que só num país como o nosso, um país da periferia, um país dependente, que pode aparecer um debate como esse. É lógico, não é do interesse da nossa elite que a gente tenha, que a nossa população pense. Vereador Fernando Mendes, a gente tem um problema, um desafio na educação, que é a alfabetização. Nós estamos formando analfabetos funcionais. O controle e a criminalização dos professores reforça esse processo. A relação de desconfiança entre professor e aluno, nas sociedades, digamos assim, desenvolvidas, o professor ele é valorizado. Sociedades que valorizam seus mestres, que valorizam o professor. E aí esse projeto? Esse projeto coloca em xeque o professor. Coloca em xeque a atuação do professor dentro da sala de aula. Portanto, eu acho um absurdo que esse projeto apareça. Esse projeto apareceu nas câmaras municipais porque ele foi rechaçado em nível nacional. Vários órgãos, não são juristas individuais, vários órgãos foram contrários a esse projeto. Ele cria uma confusão, uma cortina de fumaça sobre os verdadeiros problemas da educação. Nós estamos enfrentando um cenário muito difícil de ajuste. A PEC 55 vai reduzir o financiamento da educação. Nós estamos vivendo um processo de privatização, de tornar cada vez mais a desigualdade entre uma educação para os ricos e uma educação para o pobre. A gente está vivendo um projeto de educação que é ter uma educação pobre, com professores pobres para os pobres. Esse é o projeto de educação que está sendo em curso, que está desde o nível federal até o nível municipal. O corte no financiamento da destinação das verbas para atingir as metas do Plano Nacional de Educação é uma consequência disso. O fechamento das escolas, que muito embora o Alckmin disse que recuou por conta da mobilização dentro das escolas, ela está acontecendo. Fechamento de salas para impedir os turnos da noite, voltada para os estudantes que trabalham, para aquele público que mais precisa de uma educação. E aqui no município de Campinas, o problema da merenda, sim, vereador Fernando Mendes, que tem sido denunciado, que o empobrecimento da merenda escolar, muitas escolas estão servindo leite com açúcar queimado, estão servindo arroz doce, bolachinhas de sódio puro. Isso não é refeição. Eu duvido que os vereadores queiram que seus filhos comam uma refeição dessa. Isso não é refeição. O problema da falta de profissionais dentro das escolas, educadores, coordenadores, diretores de escola que estão se aposentando e não estão sendo repostos. O problema da falta de vagas nas creches, que atinge principalmente as mulheres e atinge as meninas também, porque muitas vezes é a menina que fica cuidando do irmãozinho, ao invés de estar estudando, de estar aprendendo, ela tem que cuidar do irmãozinho, então ela é socializada muito cedo em assumir trabalhos domésticos. Isso implica na desigualdade de gênero, reforça a desigualdade de gênero,
Portanto, os desafios educacionais são inúmeros. E nenhum deles estão sendo atacados pela Escola Sem Partido. A gente precisa de uma educação que favoreça o nosso povo a pensar, que incentive a participação política e a cidadania do nosso povo. Muito obrigada. Obrigado, vereador.